luz elétrica trouxe conforto e segurança para a vida urbana, mas o excesso de iluminação artificial nas cidades compromete o direito que todo ser humano tem de observar as estrelas no céu noturno. Um novo atlas mostra a poluição luminosa no mundo. O formato das luminárias do Viaduto do Chá nos remete à atmosfera nostálgica da São Paulo antiga. Foi aqui na região central da cidade que começou o serviço de iluminação pública. Hoje, mais potentes, as luzes destacam à noite as linhas arquitetônicas de prédios históricos e modernos. De tão iluminada, a maior metrópole brasileira nos impede de ver as estrelas. O impacto da poluição, além de ser algo para a nossa saúde, também é algo que, nesse caso, impacta a nossa experiência com o ambiente, com a cidade, né? Então a gente vê o céu estrelado, vê o que tem por trás dessa camada de poluição, é uma outra experiência que a gente tem com a própria cidade, com o próprio lugar que a gente vive. Poluição atmosférica, excesso de nuvens e de iluminação artificial são fatores que nos impedem de contemplar uma cena única. Segundo o professor, pesquisador e astrônomo da USP, Roberto Costa, o céu de São Paulo é muito mais estrelado do que parece. Eu consigo contar algumas dezenas de estrelas, não chega a 100 estrelas que eu posso contar a olho nu. Enquanto que eu deveria, num lugar completamente escuro, onde sem iluminação artificial, se deveria ver milhares de estrelas, ou seja, a gente vê mais ou menos 1/100º da quantidade de estrelas do que deveria ver. Luzes em excesso ofuscam as estrelas e as constelações. Mais de 30% da população mundial não consegue contemplar o céu noturno e muito menos enxergar a Via Láctea. Um direito perdido por conta do excesso de poluição luminosa. Esta é uma das conclusões de um estudo publicado recentemente por cientistas da Itália, de Israel e dos Estados Unidos. O novo Atlas Mundial da Poluição Luminosa, divulgado na revista Science, aponta Singapura, no sudeste da Ásia, como o país com a maior quantidade de luzes artificiais. O estudo revela também que 99% dos habitantes da Europa e dos Estados Unidos vivem sob um céu de poluição luminosa. E no Brasil, só 32% da população consegue observar o céu noturno como ele é. São as regiões muito urbanizadas. Se a gente olhar mapas de iluminação artificial obtidas a partir de fotos da Estação Espacial Internacional, por exemplo, Europa Ocidental brilha de uma maneira impressionante. Que não é de surpreender, tem alguns países da Europa que têm iluminação pública nas estradas, por exemplo. Isso joga uma quantidade enorme de luz para cima, para o céu. Esse é um problema do mundo todo, não é só nos países desenvolvidos. A região metropolitana de São Paulo, as grandes regiões metropolitanas da Ásia, todas são focos enormes de poluição luminosa que chegam a grandes distâncias. Aqui em São Paulo, por exemplo, é possível ver o halo emitido pela região metropolitana de São Paulo de mais de 100 quilômetros de distância. A poluição luminosa obriga astrônomos a deslocarem os observatórios para lugares cada vez mais remotos, escuros. E este é apenas um dos impactos do excesso de iluminação. Conversando com um amigo biólogo, ele me disse que as plantas que vivem em ambientes iluminados, que ambientes muitas vezes de decoração, ambientes domésticos, elas não duram muito, elas morrem logo porque o ciclo delas é completamente alterado pela falta do escuro, né? Pela falta do ciclo regular de claro e escuro. O mesmo vale para uma quantidade grande de animais, que tem animais diurnos, animais noturnos, que requerem escuridão para o seu ciclo biológico funcionar como esperado. Localizar num mapa as cidades mais afetadas pela poluição luminosa é um trabalho estratégico para apontar a necessidade de políticas públicas que reduzam o excesso de luz e o desperdício de energia. Conhecendo os pontos críticos, tem-se então elementos para levar as autoridades regionais de distintos lugares do mundo a dizer, olha, nessa região aqui tem uma quantidade muito grande de luz sendo jogada fora.
com um projeto mais inteligente, poderia se economizar energia elétrica, conseguir a mesma quantidade, o mesmo conforto em termos de iluminação, protegendo o céu escuro, ou seja, basta projetar as luminárias de maneira que a luz não seja jogada para cima, protegendo as espécies, protegendo animais, protegendo plantas. Todos têm a ganhar, acho que ninguém perde com uma iniciativa dessas.